Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula sobre aquele assunto referente à aplicação da Lei Penal Militar, que vai morrer lá no artigo 28 do Código Penal Militar. Vai do artigo 1º ao artigo 28. Batemos em todos os tópicos para você. E esta é a última aula sobre este primeiro tópico da aplicação da Lei Penal Militar, porque o próximo já é do crime. Não especificamente estudar os crimes em si, mas é um tópico referente ao crime, relação de causalidade, o que é crime tentado, crime consumado, esses assuntos que nós falaremos na próxima aula, tá bom? Crimes, lembra que nós falamos aqui da definição do crime militar. Você lembra disso? Definição do crime militar, lá do artigo 9º do Código Penal Militar. Nós falamos, quando um crime é considerado militar. Até quando nós falamos de militar da ativa, da reserva, reformado, crime praticado contra civil, crime praticado pelo civil, lá do artigo 9º. Dando prosseguimento a isso, vem o Código Penal Militar e define o crime militar em tempo de guerra. Porque aquele do artigo 9º que nós estudamos é o crime militar em tempo de paz. Crime militar em tempo de paz. Ou seja, hoje nós estamos em tempo de paz. Existe crime militar hoje? Sim, claro que existe. O Código Penal Militar, ele divide, ele traz situações que caracterizam crime militar em tempo de paz. E também ele lista aquelas condutas que caracterizam crime militar em tempo de guerra. Hoje nós estamos em tempo de paz, mas hoje você que é um policial, ou integrante do Corpo de Bombeiro, ou do Exército, Marinha e Aeronáutica, você pode praticar um crime militar? Posso. Por exemplo, você não quis cumprir uma ordem do seu comandante, tá certo? Você praticou um crime militar em tempo de paz. Isso nós já estudamos. Agora nós estudaremos os crimes militares em tempo de guerra. Primeira coisa é o seguinte, você já sabe, você já estudou em direito constitucional, que a guerra ela só pode ser declarada pelo presidente da República. Isso nós vamos verificar também no Código Penal, tem um artigo para isso. A guerra só pode ser declarada pelo presidente da República com aval do Congresso Nacional. Não é isso? Muito bem. Uma vez declarada a guerra pelo presidente da República, tá certo? Ou se o presidente da República fez um decreto mobilizando nesse sentido, porque há uma declaração de guerra, aí nós entramos naquela parte que fala que saímos do tempo de paz e estamos em tempo de guerra, tá certo? E é isso que nós estudaremos aqui. Quais os crimes considerados em tempo de guerra, tá? Artigo 10. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra. Primeiro, os especialmente previsto neste código para o tempo de guerra. Pronto. O Código Penal Militar, ele traz especificamente alguns crimes, que é especialmente alguns crimes, que só vão ocorrer naquele período de hostilidade, naquele período de conflito, naquele período de guerra, que é aquele período que o presidente da República declarou, e enquanto o presidente da República não declarar cessada a guerra, estamos em tempo de guerra. O Código Penal Militar traz vários crimes, lá do artigo 355 a 397, nós estudaremos esses crimes inclusive, são as condutas praticadas em tempo de guerra. Marciano, só militar pratica esse crime? Não. O civil também pode praticar um crime militar em tempo de guerra, quando o Código Penal Militar prevê especialmente este delito, só ocorrerá em tempo de guerra. Eu, civil, posso praticar, você, militar, pode praticar. Nós podemos ser, tanto militar quanto civil, sujeito ativo de um crime de guerra. Cuidado com isso. Somente o militar poderá ser sujeito ativo em crime de guerra. Em crime militar, em tempo de guerra. Falso. O civil também. Eu até trouxe um crime aqui para você. Daqui a pouco eu te mostro. Que é o civil que pratica. Agora, você que está me assistindo, você é um militar. Você é um militar do Exército, por exemplo. Você desertou em tempo de guerra. Tem
esse crime, além de estar previsto em tempo de paz, também está previsto em tempo de guerra. A pena será maior. Por exemplo, tem pena de morte para o desertor. Se ele tiver sorte, se você tiver sorte, teve uma pena mínima, você levará 20 anos de reclusão. Agora, tem crime que só existe em tempo de guerra, os especialmente previstos neste código para o tempo de guerra. Por exemplo, este crime aqui, 355. Tomar o nacional, armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena, morte no seu grau máximo, ou reclusão de 20 anos no grau mínimo. Ou seja, eu, Marciano Xavier, sou um civil, eu simplesmente peguei uma arma para lutar contra a minha nação, para lutar contra o Brasil. Olha aqui, tomar o nacional, armas contra o Brasil ou contra um país que esteja aliado com o Brasil. E eu pratiquei um crime exclusivamente previsto no Código Penal, especialmente para o tempo de guerra. Isto aqui não tem tempo de paz. Claro, porque olha só, o Brasil só vai ter aliado, o Brasil só estará em guerra em tempo de hostilidade. É um crime especialmente previsto no Código Penal Militar, como aquele que se ocorre em tempo de guerra. E pode ser praticado muito bem pelo civil, porque aqui não está dizendo tomar o militar, está dizendo tomar o nacional, seja ele civil ou militar. Pega a arma para lutar contra o Brasil. Ou então, simplesmente, deixa de servir às Forças Armadas brasileiras para servir uma força estrangeira. Ou seja, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Tá certo? Ou seja, o brasileiro vai exatamente servir ao país, servir às Forças Armadas contra o país que está brigando com o Brasil, por exemplo. O Brasil está brigando com a Bolívia, por exemplo. Eu saio daqui e vou servir na Bolívia. Eu pratiquei um crime militar em tempo de guerra. Pena para mim, morte, pena de morte. Ou se tiver sorte, levará 20 anos de reclusão, tá certo? Os especialmente previstos neste código para o tempo de guerra, tá certo? Aí, aqui vai os artigos 355 a 399, nós estudaremos esses artigos, 355 a 397, 355 a 397, melhor dizendo, esses crimes só ocorrerão em tempo de guerra, tá certo? Também considera crime militar, Tá? Aqui o artigo nós já vimos. Também considera crime militar em tempo de guerra os crimes militares previstos para o tempo de paz. Ou seja, pessoal, hoje, por exemplo, se um militar praticar um furto de uma arma, praticar um furto dentro de um quartel, ele não pratica crime militar em tempo de paz? Sim. Se ele faz isso também em tempo de guerra, ele está praticando um crime militar. Simplesmente vai deslocar de crime militar em tempo de paz para crime militar em tempo de guerra. Todos aqueles crimes previstos para o tempo de paz, se praticado por ocasião da guerra, em tempo de guerra, será considerado crime militar em tempo de guerra. Tá? Os crimes previstos neste código, no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados qualquer que seja o agente. Isso aqui é na dupla tipicidade. Um fato está previsto tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar. Por exemplo, lesão corporal está previsto tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar. Se for em tempo de guerra, este crime que tem dupla previsão ou dupla tipicidade será considerado crime militar em tempo de guerra. Quando? 2 pontos. Em território nacional,
quando praticado, né, em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado. Os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum, ou especial, quando praticados, qualquer que seja o agente, não interessa se praticado por militar ou por civil, qualquer que seja o agente, em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado, ou seja, senhores, território, coloca um negócio na sua cabeça, na guerra, a lei penal militar brasileira segue a tropa. Na guerra, a lei penal militar brasileira segue a guerra, segue a tropa, melhor dizendo, segue a tropa. Onde estiver a tropa, se ocorrer um crime, ainda que esse crime esteja previsto também no Código Penal Comum, esqueça o Código Penal Comum e vai tocar o Código Penal Militar. E qual é a consequência disso, Marciano? A consequência é que, por exemplo, se eu pratico uma lesão corporal num local onde está sendo ocupado por tropa brasileira, tá certo? Em tempo de guerra, eu vou responder na justiça militar, mesmo sendo civil, eu vou responder na justiça militar. Tá certo? Se eu pratico um furto, eu vou responder na justiça militar. Por quê? Esse crime está previsto na legislação civil, Marcelo, na legislação comum, e você não é militar. Sim, mas olha só, ainda, ou seja, que sejam com igual definição na lei penal comum ou especial. Desde que eu pratique o fato em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Tá certo? Se eu pratiquei um crime contra a administração militar, né, ou daqui a pouco nós vamos veremos, contra um país aliado, contra membro de país aliado, de força aliada, pratiquei um crime militar. Não interessa se é civil ou se é militar. Por quê? Porque a legislação penal militar acompanha a tropa onde quer que se encontre. Claro que se encontrar no território nacional, claro, aí vai aplicar a nossa lei mesmo. Lei penal militar. Ah, mas está no estrangeiro. Sim, você lembra do Brasil e o Paraguai na luta? Lembra que o Brasil ocupou porção, né, do Paraguai na guerra da Tríplice Aliança, né? 1865, salvo melhor juízo, 1867, lembra disso? Né? Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. Ora, ali, local militarmente ocupado. Se alguém praticasse um crime ali, qual seria a lei a ser aplicada? Primeiro, Código Penal do Paraguai? Não. Segundo, Código Penal Comum? Não. Terceiro, Código Penal Militar, sim, por força deste dispositivo, tá certo? Em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer outra forma, atentam contra a segurança externa do país, ou podem expô-la a perigo. Vejam, senhores, que em tempo de guerra, todos os esforços são canalizados para o conflito. Tanto é verdade que, quando uma conduta, né, não interessa onde ocorrer, se no Brasil ou se fora, não interessa se inclusive está na área que não foi militarmente ocupado, não interessa, porque é em qualquer lugar, não é só em área militarmente ocupada, em qualquer lugar, por qualquer agente, quando se atentar contra a preparação, contra a eficiência, contra as operações militares, tá certo? Ou se colocar em risco a segurança nacional. Todos os esforços são canalizados para o conflito. Todos os esforços são canalizados para proteger a nação. Para aí, Marciano. Você passando informações para a tropa estrangeira. Você está colocando em risco a segurança nacional. Você está praticando um crime militar. Evidentemente, tá? Evidentemente que, interessante, em tempo de paz,
E se você passar uma informação dessa em tempo de paz, você não está praticando? Estou, só que aí não é crime militar. Pode ser um crime contra a segurança nacional, mas não é crime militar. Agora, passei informações que colocam em risco a segurança externa do país, coloca em risco a segurança da nação, tá certo? Porque pode ser invadida. Ora, nesse caso, pratiquei um crime militar. Em qualquer lugar que ocorrer isso, qualquer conduta que venha colocar em risco as operações, o treinamento, tá certo? A eficiência da tropa é crime militar em tempo de guerra, tá? Os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previstos neste código, quando praticado em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Marciano, este dispositivo aqui, leia de novo, você vai ver que parece com o outro, mas não é. Os crimes, crime militar em tempo de guerra, os crimes definidos na lei penal comum ou na lei especial, embora não previstos neste código. Ou seja, pessoal, tráfico de drogas, por exemplo. Código Penal Militar não trata de tráfico de drogas, tá certo? É previsto numa lei especial. Previsto numa lei especial, tá? Formação de quadrilha, ou seja, organização, associação criminosa, né? Não é previsto no Código Penal Militar, é previsto no Código Penal Comum. Mas, se praticado em tempo de guerra, vira crime militar. Então, cuidado, hein? Somente os crimes definidos no Código Penal Militar, vírgula, mesmo quando praticado em crime em tempo de guerra, vírgula, serão considerados crimes militares. Falso. Porque se uma conduta for praticada em tempo de guerra, ainda que não esteja prevista no Código Penal Militar, esta conduta pode ser considerada um crime militar. Agora, quando? Tem um requisito. Quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Tá certo? Zonas de efetivas operações, onde está ocorrendo o conflito, o confronto, ainda que o Brasil não conseguiu ocupar, está brigando para ocupar. E naquela área, eu, Marciano, pratiquei um tráfico de drogas. Tá certo? Seja eu civil ou militar, pratiquei um tráfico de drogas. Olha a situação que ia criar. Tá aí. Marciano, você não poderia ser julgado na justiça militar, porque esse fato não está previsto no Código Militar. Este fato, tráfico de drogas, está previsto na Lei 11.343 de 2006, que é uma lei penal especial, não é uma lei penal militar. Então, nesse caso, Marciano, você estaria livre da justiça militar. Não, porque se eu pratiquei isso no local onde o Brasil está brigando, ou no local onde ele já socou a sua bandeira, ele já ocupou, militarmente ocupado, ainda que esse crime não esteja efetivamente previsto no Código Penal Militar, eu vou responder por força deste dispositivo. Olha só, os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previsto neste código. Que neste código? No Código Penal Militar. Quando que vai ser crime militar? Quando praticados em zona de efetivas operações militares, ou em território onde ele já fincou a sua bandeira, ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Aquele território que o Brasil chegou, ganhou a batalha e falou, aqui é nosso. Por enquanto, esse aqui é nosso. Até que a ONU se define e tal, esse aqui é nosso. Militarmente ocupado, já conseguiu ocupar. Praticou um crime, né, ali, que não esteja previsto no Código Penal Militar, vai, mesmo assim, ser um crime militar. E por isso que eu falei que era diferente deste aqui. Ó. Os crimes previstos neste Código, embora também o seja de igual definição na Lei Penal Comum, dupla tipicidade. Aqui não, aqui só tem uma tipicidade. Dupla tipicidade é quando está previsto tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. O sujeito vai responder por qual? Depende.
Ele praticou isso aí no local militarmente ocupado, tá certo? Ele vai responder pelo Código Penal Militar. Ah, ele praticou isso fora, não tem nada a ver. Ele vai responder pelo crime comum. Agora, quando o sujeito, né, quando praticado um crime em zona de operação, local onde estiver ocupado por tropa brasileira, não interessa onde está previsto esse crime, puxa-se para o militar. Consequência disso que você tem que entender, Marcelo, de todo jeito ele vai responder, Marcelo. Seja pela legislação comum ou legislação militar, ele vai responder. Sim, mas quando vira crime militar, meu irmão, ele sai, não vai responder lá perante o juiz de direito, não. Ele vai responder perante a justiça militar. E, às vezes, o rigor no julgamento é maior. A pena, inclusive, pode, às vezes, ser maior. As consequências podem ser maior, melhor dizendo, né? Tá? Tanto é verdade que você viu ali, ó, o sujeito que pega a arma contra o Brasil, ele leva uma pena de morte no grau máximo. E se ele tiver sorte de pegar a pena mínima, ele leva 20 anos de reclusão. Hoje, em tempo de paz, a pena mínima de um homicídio é 12 anos, mesmo sendo uma pena mínima do homicídio, se for qualificado, 12 anos. Se for simples, 6 anos. Em tempo de guerra, meu irmãozinho, você viu? A pena mínima para quem pegou arma ou serviu país que está brigando com o Brasil, a pena mínima é muito maior do que o homicídio hoje, porque a pena mínima já é 20 anos de reclusão. A pena máxima, morte, tá certo? Fuzilamento, tá? Sem piedade. Por isso que eu digo que, né, em tempo de guerra, todos os esforços são canalizados para a hostilidade, para ajudar a nação. E aí, quando é todos os esforços, você pensa não só do militar, mas também do civil. Tá certo?